essas mudanças nós temos que ficar atentos. Por exemplo, estou recebendo aqui agora no estúdio o Célio Moreira, sindicalista, né, do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários de Uberlândia e região. Eu quero até perguntar, Célio, a gente viu um calote aí do judiciário, do depósito judiciário. Agora nós estamos assistindo em rede nacional essa briga aí pela reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Como é que o sindicato vê isso? Boa tarde. Boa tarde, Amarildo. Realmente são algumas propostas do governo que está tramitando no Congresso que nos traz preocupações, né? A reforma trabalhista é uma delas. Então a reforma, eu acho que tem que modernizar as relações de capital e trabalho, mas não se pode desmontar a estrutura sindical que faz a resistência às reformas que tira direito dos trabalhadores. Então desmonta o sindicalismo para poder fazer as reformas, deixando livre negociação para uma entidade sindical completamente desmontada, como estão propondo fazer no Brasil. Ainda tem o que discutir ainda, porque estão a toque de tambor, em urgência, emergência, querem votar isso antes de uma possível greve nacional, dia 28. Você vê essa possibilidade? Eu acho que vai ter muita resistência, apesar da tentativa de desmonte que estão fazendo do movimento sindical brasileiro, que foi o responsável pela construção dos direitos que estão até aí colocados. Na reforma constitucional de 1988, inclusive, tivemos conquistas importantes, e é importante que a sociedade saiba que o movimento sindical, esse que aí está, ele foi o responsável por essas conquistas, por essas transformações, e que hoje, infelizmente, tentam incriminar, que sabemos que em todo segmento da sociedade existe a laranja podre. No movimento sindical não é diferente, mas não se pode acabar com a instituição, a estrutura sindical como um todo no país, por causa da laranja podre existente. Exato, e eu ia te perguntar isso aí. Você, como sindicalista, é contra ou a favor a cobrança dessa taxa sindical? Ela ser obrigatória? Poderia ser espontânea? Olha, não se funciona nada neste país se não for a cobrança de forma compulsória. Por exemplo, eu não gostaria de pagar 11% de previdência social. Se não fosse compulsória, eu não pagaria. Não ia existir a previdência. A estrutura sindical brasileira, da mesma forma, se não for compulsório, não vai existir o sindicato. Mas tem 17 mil sindicatos? É muito. Aí o próprio Estado é que criou essa bagunça toda. É preciso moralizar isto, né? Mas não se pode acabar com a instituição, com a estrutura sindical brasileira. Se você acabar com o imposto ou a contribuição de forma compulsória, você acabou com a estrutura sindical brasileira, que foi responsável, por exemplo, pela criação de férias, 13º, fundo de garantia, 1/3 das férias na reforma constitucional de 1988, né? Tivemos conquistas importantes e foi realmente, então o discurso de que o sindicato não pode cobrar, o imposto não pode ser compulsório, isso é um tiro no pé do próprio trabalhador, que é desestruturar as entidades sindicais para, num segundo momento, dar o golpe fatal, que é a eliminação dos direitos trabalhistas ou deixar o negociado sobre o legislado, como a proposta que está no Congresso Nacional. Meu tempo está estourando, eu quero te perguntar, como cidadão comum, o telespectador que está nos assistindo, participar para poder opinar sobre isso? Essas mudanças. Há tempo ainda do trabalhador participar? Há tempo de participar dos debates junto à entidade. Por exemplo, nós estamos convocando para o dia 28, na Praça Tubal Vilela. Vamos parar alguns segmentos que conseguir fazer paralisação, vai fazer a paralisação no dia 28 de manhã e à tarde, às 16 horas, a concentração na Praça Tubal Vilela. Então, nós só vamos impedir essas mudanças através da mobilização da sociedade. Ok, Célio, obrigado, boa sorte para você. Nosso tempo estourou, mas vamos voltar a falar sobre esse assunto. De 28 não está longe ainda. Intervalo, eu volto já.